Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos iniciar o conteúdo de forças distribuídas e nessa aula vamos dar aqui uma breve introdução. Então, até aqui no curso a gente tratou as forças como concentradas sob suas linhas de ação e em seus pontos de aplicação. Lá na introdução à mecânica, lá no começo, a gente mencionou que era uma das aproximações que a gente ia fazer, era exatamente essa, né? de considerar as forças como concentradas, como atuando em uma linha de ação ou em um ponto, né? A força atua em um ponto, mas como a gente está tratando de corpos rígidos, então a força é deslizante, ela pode atuar em qualquer ponto ao longo da sua linha de ação. Então ela é uma força concentrada, mas isso é uma aproximação, como a gente havia comentado lá no começo, tá? E fazendo essa aproximação, esse tratamento, a gente obteve um modelo razoável para aquelas forças. Então a gente pode fazer muita coisa, resolver muitos problemas com essa aproximação, com esse modelo de forças concentradas, tá? Mas na realidade, as forças elas não são concentradas, não existe força concentrada no sentido exato, porque não existe ponto, né? O ponto é uma abstração matemática, um ponto que não tem dimensão não existe, é uma abstração matemática, tá? Então cada força externa que é aplicada em um corpo, né? Seja ela de contato, seja ela de corpo, ela é distribuída sobre uma área de contato ou sobre o corpo do objeto inteiro, né? Então ela ou é distribuída sobre uma área de contato ou então ela age sobre todos os pedaços do objeto, tá? Então como a gente fala, todas as forças elas são distribuídas, né? E elas são distribuídas, elas agem sobre uma área de contato ou sobre o objeto inteiro, tá? E essa área de contato ela é sempre finita, ainda que possa até ser muito pequena. Você pode ter um contato mínimo entre os dois objetos, mas aquele contato é uma área e aquela área é finita, tá? E aí as forças de fato elas são distribuídas e a gente pode aproximá-las como forças concentradas atuando em um ponto ou uma linha, tá? Então para a gente ter aqui um exemplo, se a gente pensar num pneu, né, num pneu qualquer de carro que tá encostado no chão, né, tá certo? A área de contato entre o pneu e o chão, ela tem uma certa, né, ele tem um tamanho, ela é finita, né? Então a gente está vendo aqui um corte lateral e a gente está vendo que tem aqui uma distância B de contato, né, um tamanho B de contato entre a área do chão e o pneu, tá? E a força normal, então, ela é distribuída ao longo do contato inteiro, tá? Então ele está até mostrando aqui uma distribuiçãozinha, né? Assim, no meio do contato a força normal é mais intensa e na medida que você vai se afastando na direção dos limites aqui do contato, a força vai diminuindo, tá? Então você vê que ela é uma distribuição de força no contato, tá? E aí que a gente faz para aproximar, a gente soma todas essas forças, faz essa integral e considera a força normal como uma força de contato atuando no ponto de contato entre as duas superfícies. A gente aproxima essa área por um ponto exatamente no centro da área, né? Na região central da área. A gente está vendo aqui bem no meio aqui dessa distância B, tá? Outro exemplo você pode pensar, mas o pneu ele tem, né, ele é flexível de tal forma, então quando você encosta o carro, então ele deforma um pouquinho, encosta e aí tem uma área de contato maior, né? Mas se você pensar mesmo assim numa esfera de aço, por exemplo, num contato de aço também, num contato duro, onde a deformação ela não é visível, tá? Ainda assim vai haver um contato maior do que simplesmente um ponto, né? A gente olha que isso aqui é só um ponto, mas se a gente olhar bem de perto, ainda assim existe um contato numa área finita, tá? E aí o tratamento que a gente faz aqui é o mesmo desse, ainda que essa área de contato seja muito menor, muito pequena, mas ainda é finita, ainda não é um ponto não tem dimensão, né? E o outro exemplo que a gente viu muito é um pino, né? Você tem uma barra e ela está pivotada, tem um pino, né? A gente viu isso muito em equilíbrio e também na parte de treliças, né?
Então, o pino aqui, você tem a barra e o pino. Então, se a gente isolar a barra e tirar o pino, a gente fica com a força de compressão ou de tração, né, que o pino faz na barra, tá? E essa força de tração ou de compressão que a gente considera como uma força concentrada atuando aqui ao longo da linha, né, da mediatriz aqui da barra, na verdade, ela é uma força distribuída, né? Então a gente está vendo aqui um modelinho, uma tentativa de modelar a força distribuída, certo? Aqui a força que o pino faz na barra, tá? Ela tem essa característica aproximada, e a gente faz a mesma coisa, a gente integra e modela essa força como uma força só, atuando ao longo da linha central aqui da barra, tá? E do outro lado, se você cortar a barra, quebrar a barra aqui, essa força de compressão aqui, ela está distribuída ao longo da área toda, né? Da área de seção reta toda. Então você teria que somar, integrar todas essas forças para você ter a sua força de compressão atuando aqui aproximadamente ao longo dessa linha, né, que divide a barra no meio, tá? Bom, então com isso dito, a gente identifica 3 tipos de distribuição de forças, né? Forças são distribuídas linearmente, ou seja, ao longo de uma linha. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma corda amarrada aqui nas duas pontas, ou com 2 forças de tração aqui nas duas pontas, e o peso da corda é uma força que é distribuída linearmente, né? Nesse caso específico, ele é distribuído ao longo dessa linha. Cada segmento, cada seçãozinha da corda tem o seu peso, tem o seu pezinho, né? Tá certo? E esse pezinho ele vai atuar dependendo da distribuição de massa, né? Da densidade linear de massa que o cabo tem, tá? Então, se você quiser o peso total, né? O peso total, você teria que integrar o peso, né? Todas essas forças, somar todas essas forcinhas, você teria o peso total. E esse peso deveria ser aplicado no centro de gravidade do cabo, tá? E aí a gente tem uma distribuição, uma força por unidade de área, né? Uma distribuição de força por unidade de área, não, por unidade de comprimento, perdão. Mas a gente pode ter também uma distribuição superficial, né? A gente pode ter um campo de forças, digamos assim, atuando numa superfície, tá? E aí, nesse caso, a distribuição ela é superficial, a gente tem força por unidade de área, né? Força por unidade de área. Então aqui, por exemplo, você tem uma barreira de uma represa, por exemplo, e a água que está chegando na barreira e ela está causando, né, essa força na barreira. E essa força ela tem uma distribuição que a gente está vendo aqui. Quanto mais perto da superfície, você tem uma força menor sendo aplicada naquela seção, naquele pedacinho de área, né? Então, se você quiser a força total, você teria que fazer essa integral e aplicar num determinado ponto, né, num determinado lugar aqui da área de seção reta que você teria que determinar, né? Teria que fazer um cálculo para determinar. Newtons por metro quadrado, a gente pensa em pressão, tá? Para fluidos a gente chama de pressão, né? Que é força por unidade de área. Para sólidos, a gente não costuma falar de pressão interna em sólidos, né? Quando a gente fala de pressão, a gente sempre fala da pressão atmosférica atuando nas superfícies externas de um sólido, aí tudo bem. Mas dentro do sólido a gente não fala de pressão, a gente fala de tensão. Força por unidade de área em sólidos recebe o nome de tensão, tá? Então um objeto sólido sofre a pressão atmosférica do ar nas suas superfícies externas, tudo bem, força por unidade de área, mas internamente as forças internas elas exercem tensão, né? Tensão sobre uma determinada área. Se você cortar o seu objeto, internamente, as forças internas por unidade de área a gente chama de tensão, tá? E aí vocês vão ver muito ainda essa coisa de tensão e deformação e tudo mais nos cursos de mecânica dos materiais, nos cursos onde vocês vão falar de deformação de propriedades mecânicas, certo? E finalmente, a gente tem distribuição volumétrica, né? Distribuição volumétrica são as forças de corpo. São as forças de corpo, por exemplo, a força-peso, a força eletromagnética, né? São forças que de ação à distância, então elas agem sobre todos os pedacinhos do objeto. Uma força superficial como essa é uma força de contato, ela age só na superfície de contato. Uma força de corpo não, ela age sobre todos os pedacinhos, todos os volumezinhos do objeto. Você pegar um objeto, cortar em volumes pequenininhos, cada volume pequenininho vai sofrer uma força, né, um pedacinho daquela força. Vamos falar da força de gravidade, que é a força mais comum, né, que é o peso, né?
Também tem a força elétrica, a força magnética, mas a gente fala mais aqui de força de gravidade, né? Então, cada pedacinho, se você pegar o seu objeto e quebrar em volumezinhos pequenos, cada volumezinho daquele vai sofrer a atração gravitacional, vai ter o seu pezinho, certo? Vai ter o seu pezinho. E aí, você teria que integrar todos esses pezinhos ao longo de todo o volume do objeto para você obter o peso do objeto, tá? Então, com isso, a gente fala de distribuição volumétrica de força, Newton por metro cúbico, né? E a gente vai precisar depois de informações como, por exemplo, a densidade de massa do objeto, para a gente saber qual é a massa naquele volumezinho, para que a gente possa saber o peso, né? Que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E aí, quando a gente integrar e obter o peso, esse peso vai ter que ser aplicado, né? Quando a gente fizer o modelo de concentrar uma força distribuída, a gente tem que obter o valor da força, que é a integral, certo? A integral, a direção e sentido do peso, a gente sabe que é apontado para o centro da Terra, o módulo é a integral e o ponto de aplicação, ou a linha de aplicação, se for um corpo rígido, passa pelo centro de gravidade, certo? Ou o centro de massa, né, que a gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula, né, a gente vai ver qual é a diferença de centro de gravidade e centro de massa. Então, a gente precisa saber calcular o centro de gravidade e o centro de massa, que é para poder a gente saber aonde aplicar uma força distribuída que a gente concentrou para poder resolver problemas, tá? Então, é o que nós vamos ver nas próximas aulas, como que nós vamos calcular centros de gravidade e centros de massa, que é para a gente poder saber aonde aplicar uma força que é inerentemente distribuída, mas a gente modela e concentra em um ponto. Esse ponto é o centro de gravidade ou o centro de massa. Então é isso e até a próxima.